Olá, queridos alunos, eu sou o professor Giancarlo, é um prazer imenso estar aqui com vocês para falar de um assunto que particularmente me atrai muito e eu considero, puxando a sardinha para o meu lado, porque eu sou da área de estratégia, uma das disciplinas mais importantes de um curso de gestão. A gente sabe muito bem que as pessoas se formam em administração, em economia, ciências contábeis e muitas vezes vão atuar em áreas táticas operacionais. E o pensamento estratégico é o que faz a grande diferença, até para a sua própria carreira profissional, para o seu desenvolvimento pessoal. O planejamento estratégico ele tem que estar presente na nossa vida. Aliás, ele é presente, muitas vezes nós não percebemos. A natureza nos mostra isso. Quando a gente observa os pássaros que migram de um hemisfério a outro, a gente observa um grande planejamento. Primeiro, eles se alimentam muito para conseguirem migrar de um hemisfério ao outro. E, para isso, eles acumulam uma certa caloria e engordam um pouquinho. E o seu trajeto também estrategicamente é organizado. Eles voam em formação V, de forma que o pássaro que segue à frente, ele tem uma resistência maior do ar. Mas com o bater das suas asas, ele vai quebrando a resistência do ar e os demais pássaros aproveitam esse vácuo e cria-se, então, uma longevidade maior para todo o grupo, para toda a equipe. Vejam que o planejamento estratégico é inerente ao ser humano, é inerente à nossa natureza, Por isso é muito importante, extremamente importante. Muito bem, eu sou graduado em administração e também em ciências contábeis. Tenho uma especialização em ciência da computação, mestrado na área de engenharia de produção, com um enfoque na área de qualidade e produtividade, e um doutorado na área de engenharia de produção também, com enfoque em estratégia e organizações. Já faz algum tempo que a gente vem estudando a área de estratégia. Eu tenho um livro também que está para ser lançado agora em setembro, que é um livro sobre gestão estratégica balanceada, que eu cito também no material que vocês vão receber. Então, para mim foi muito tranquilo e foi um prazer imenso escrever esse material para vocês. Eu espero que vocês consigam entender, interpretar e espero que eu tenha conseguido levar até vocês um pouquinho do conhecimento sobre o planejamento estratégico, já que é uma área vasta, que precisa de bastante estudo, mas eu creio que será um nível satisfatório. Eu preparei uma ideia de organização do material, são 3 unidades, Sendo que a primeira vai trabalhar os conceitos mais teóricos do planejamento estratégico, os conceitos básicos, iniciais, elementares, e isso é extremamente importante porque muitas vezes dizem, puxa, isso é teoria, na prática não se pratica dessa maneira, na prática muitas vezes é um pouco diferente, mas a gente tem que entender que toda prática é embasada por alguma teoria. Por isso é interessante que a gente conheça a teoria sobre planejamento estratégico, o seu conceito, a sua organização, o seu passo a passo, as suas etapas, o seu processo evolutivo, as suas adaptações ao longo da história, ao longo das mudanças no mundo, na economia, na arena de negócios. É extremamente importante a gente conhecer esse avanço, essa evolução, para que a gente possa, no segundo momento, passar para o estado da arte. Quando eu digo estado da arte, é o entendimento das melhores práticas possíveis de uma determinada teoria. E, enfim, a gente possa apresentar um modelo prático de fácil aplicação, de fácil entendimento. É dessa maneira que nós organizamos o material. Então, a unidade 1 consiste nos conceitos iniciais de planejamento estratégico. A unidade 2, a gente vai tratar do planejamento estratégico versus a gestão estratégica e entender por que houve uma mudança de terminologia. E a terceira unidade vai trabalhar a estratégia na prática, onde poderemos perceber que esse processo ele é simples. O processo de planejamento estratégico é simples, só que ele depende de muita disciplina, de muito comprometimento, de muita persistência, tanto da equipe de colaboradores quanto da alta direção da organização. Quando isso acontece, os benefícios vêm com toda certeza. E um primeiro pensamento, quando a gente vai trabalhar a teoria do planejamento estratégico, é conhecido como dilema do elefante. Eu digo dilema do elefante porque ele surge de uma poesia criada por um
um poeta norte-americano de 1836 que fala sobre a visita de 6 cegos à Índia, porque eles gostariam de conhecer um elefante. Quando chegaram até a Índia e se depararam com o elefante, se organizaram em uma fila e cada um dos cegos foi até o elefante e teve uma experiência com esse elefante. O primeiro cego, ele segurou a tromba do elefante. Alisou a tromba do elefante, a tromba se mexeu e rapidamente ele teve uma percepção. Puxa, isso é um elefante? Claro, o meu tato está me dizendo exatamente o que é esse elefante. O elefante é muito similar a uma cobra. E saiu do recinto. O próximo cego, ele abraçou a pata do elefante. Puxa, a percepção dele nesse momento foi, é claro, o elefante é como uma árvore, é estático, nem se mexe. Claro, o elefante é uma árvore. E foi até o próximo recinto. Veio então o próximo cego. O próximo cego segurou a orelha do elefante, a orelha balançou, abanou, fez um ventinho no rosto dele. Ele disse, nossa, como o elefante é tão diferente do que eu já tinha ouvido falar, o elefante parece um leque que está fazendo vento, né? O outro cego segurou a cauda do elefante, a cauda se mexeu e ele percebeu que o elefante seria similar a uma corda. Puxa, quanta falta de conhecimento sobre o que é um elefante, né? Um outro cego segurou o dente do elefante e teve a percepção de que o elefante era similar a uma lança, era similar a um dente, a uma faca, pontiagudo. Muito bem. Posterior a essas experiências, os cegos se reuniram então e foram discutir o que era o elefante. Apesar de cada um deles ter uma experiência sobre as partes do elefante e acreditarem que estavam completamente corretos e defenderem o seu ponto de vista cegamente, eles não tinham ideia do que era o todo. Eles não tinham ideia do que era o elefante como um todo. Eis o grande problema. No estudo da estratégia organizacional, no estudo do planejamento estratégico, nós não podemos entender certas partes do planejamento como sendo algo certo, determinado, determinístico. O planejamento estratégico tem muitas vertentes, tem muitas teorias, tem muitas visões. Muitos gurus tiveram contribuições excelentes sobre o planejamento estratégico. Então é interessante que a gente conheça, é claro, as visões desses gurus, desses conhecedores, desses estudiosos sobre planejamento estratégico. Mas a gente tem que ter uma visão do todo também do planejamento estratégico. Essa é a questão que a gente vai trabalhar na primeira unidade, onde começamos a entender os conceitos do todo, os conceitos de diretrizes, de orientação estratégica. O que são as diretrizes estratégicas? São aquelas que determinam os caminhos futuros da organização. Onde queremos chegar nesse futuro? Missão, a razão de existir, quem somos, por que existimos, qual é a nossa razão de estar nesse mercado e competir nesse mercado. Depois, posteriormente, precisamos entender qual é a situação futura desejada, qual é a nossa visão, onde queremos chegar. Esse aspecto é conhecido como diretriz. E é claro, tanto a missão, que é a nossa razão de existir, quanto a visão, que é o nosso ponto futuro, a nossa meta global, são balizadas pela cultura da organização, pelos valores da organização, pelo que acreditamos, pelo que respeitamos, as questões que limitam o nosso avanço estratégico. É fácil visualizar isso. Imagine uma organização do segmento religioso. Puxa, é estranho se essa organização partir para uma publicidade agressiva, mentirosa, muitas vezes como acontece com alguns tipos de organizações. Então, os valores, eles limitam muitas vezes a atuação estratégica da organização. Então, o nosso primeiro entendimento sobre o nosso elefante estratégico, o rompimento do nosso dilema começa aí. Temos que entender o que é a missão, a visão e os valores da organização. E o nosso material, o nosso livro, ele trata isso muito bem. De forma inédita, a gente apresenta nesse material uma maneira de entender a missão da organização.
trabalhando com um modelo que foi desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial, durante o movimento da qualidade. Esse modelo é conhecido como o Plano de Ação 5Ws e 2Hs. Eu gosto muito de trabalhar esse modelo, e nós iremos trabalhar praticamente em todo o nosso material, principalmente na unidade 3, mas para a construção da missão também. E o que é esse modelo 5Ws e 2Hs? É um acrônimo isso, a junção de números e letras. Os 5Ws representam 5Ws. O primeiro W, what, ou o que. O que fazemos, o que pretendemos fazer, o que queremos desenvolver em termos de produto, de mercado, de serviço. Na nossa missão, a gente precisa estabelecer. É necessário que se defina na nossa missão o que pretendemos fazer. O nosso segundo W é why. Por quê? Por que atuamos nesse segmento? Qual será o nosso diferencial? Por que temos que atuar nesse segmento? O nosso terceiro W é o where. Mas onde? Onde atuamos? Em que mercado atuamos? Em que região atuamos? É de forma regionalizada? Nacionalizada? Internacionalizada? Qual é a nossa perspectiva de atuação? Em que cenário vamos atuar? Em que segmento vamos atuar? É o nosso where. O nosso outro W é o when, é quando. Mas qual é a nossa experiência? Há quanto tempo estamos atuando nesse mercado? Quando devemos atuar nesse mercado? Né? E o nosso último W, que é o who. Mas quem? Quem é nosso público-alvo? Quem pretendemos atender? Quem precisa dos nossos bens e serviços? Então, de forma inédita, quando eu digo isso, porque no meu livro, que tem um lançamento em setembro, que é o livro de Gestão Estratégica Balanceada, a gente adota a metodologia dos 5Ws e 2Hs para o desenvolvimento da missão. E a gente utilizou isso também no material de vocês, para que a gente conseguisse facilitar o entendimento da missão. Com a nossa experiência de trabalho, né, estou atuando aí no mercado também há muitos anos, visitando empresas, trabalhando em pós-graduações, dentro das organizações, avaliando as missões das organizações, a gente percebe missões muito fracamente desenvolvidas, missões que representam muito pouco daquela instituição. E quando a gente utiliza um modelo como esse, dos 5Ws e 2Hs, a gente consegue um entendimento um pouco maior. Os 5Ws eu já expliquei. E os 2Hs, professor, o que será que é? Nós temos o primeiro H, que é o how, que é, mas como desenvolver essa missão? De que maneira? Se a nossa missão é oferecer sapatos infantis de qualidade, de grande conforto ao público infantil, puxa, mas como desenvolver esse produto dessa maneira? Nós temos uma seleção de passos muitas vezes, né? Com valor agregado, é uma questão que pode ser adotada nesse como, com um alto índice de qualidade, respeitando o meio ambiente, com responsabilidade social. Isso é o como devemos fazer. É o nosso primeiro H. E o nosso segundo H é o how much. E quanto? Mas quanto custa isso? Qual é o custo de atender, de ter uma missão gloriosa? Qual é o custo? Muitas vezes esse custo é expresso economicamente. Quando dizemos com o valor agregado, com a sustentabilidade financeira, com a preocupação com os stakeholders, com a sustentabilidade econômica ou financeira, com todos os envolvidos, isso é muito importante. Então, a nossa missão deverá ser desenvolvida levando em consideração o nosso what, why, where, when, who, how e how much. É assim que a gente apresenta isso logo na primeira unidade desse livro. Na sequência, a gente vai estudar a visão, que é o nosso ponto futuro. A visão é um objetivo macro, e todo objetivo deve iniciar com um verbo que vai denotar uma ação. Então, é uma meta futura. Ser reconhecido como líder no mercado de educação à distância. Puxa, olha que bacana. Isso é uma visão, né? E a gente vai estudar dessa maneira também no material que é posto. A visão estratégica é o passo inicial para o desdobramento das ações estratégicas que vão levar a organização ao alcance dos seus desejos.
Essa é uma questão extremamente importante. Sem uma definição de visão, não é possível definir objetivos menores para as demais estratégias, por exemplo, a estratégia financeira, a estratégia de mercado ou de marketing, a estratégia de operações ou de produção, a estratégia de pessoas ou de recursos humanos, e assim sucessivamente. A visão é a base para o desdobramento de objetivos menores, esses objetivos menores que deverão ser associados a metas, essas metas que deverão ser associadas às ações e muito trabalho, e essas ações que serão determinadas pelas pessoas que estão na base da organização e deverão trabalhar então em prol, com toda a sinergia para o alcance da visão. Peter Drucker diz assim: a estratégia garante que a coisa certa seja feita e a atividade operacional garante que a coisa certa seja bem feita. Nós temos que tomar o cuidado de não fazer bem feito a coisa errada, porque isso pode acontecer. Tem empresas que atuam em segmentos errados e fazem muito bem feito. Veja, do que adianta eu construir, por exemplo, fitas cassete ou filmes de máquina fotográfica ou, quem sabe, disquetes e fazer isso com um custo de produção baixíssimo, com uma alta produtividade, com pouquíssimos erros, com um pessoal altamente motivado? De que vai adiantar? Será que eu tenho mercado hoje para esse tipo de produto que já foram descontinuados? Provavelmente não, né? Existe uma atividade que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula, que eu chamo de dinâmica da viagem. Essa dinâmica da viagem ocorre da seguinte maneira: eu peço para que os alunos se reúnam em grupos e apresentem para mim os custos de uma viagem, ou seja, os gastos de tempo e dinheiro para a realização de uma viagem. E peço para que iniciem a atividade que eu irei passar em todas as equipes, e as equipes poderão então tirar as dúvidas comigo referente aos gastos que terão e tudo mais sobre essa viagem. O que acontece na maioria das equipes é que eles mesmos definem o destino da viagem, quem vai viajar, quanto tempo vai ficar fora e tudo mais. Muitas equipes fazem isso muito bem. Eles detalham os gastos com hotel, os gastos com transporte, os gastos com alimentação, os gastos de trajeto até o aeroporto, a viagem, etc. Se é viagem de carro, se é viagem de avião. Eles fazem um detalhamento operacional perfeito. Mas muitos fazem, muito bem feito, a coisa errada. Porque o que era certo era, primeiro, identificar qual a razão da viagem, qual é o destino da viagem, e a fonte de informação é o professor. E muitos deles não questionam, não perguntam ao professor qual é o destino da viagem, quem é o viajante, quanto tempo pretende ficar, qual o objetivo efetivo da viagem, etc. Então isso muito acontece. É por isso que temos que ter o desenvolvimento muito claro da nossa visão. Os valores, da mesma maneira, os valores embasam e limitam o desenvolvimento das atividades para o alcance da visão. Os valores são o respeito, a ética, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental e todos os aspectos que permeiam a cultura da empresa, muitas vezes. Muitas vezes são aspectos regionais, de um povo que tem uma certa característica, tem valores específicos. Isso é extremamente importante. Bem, nessa nossa primeira etapa, então, a gente trata muito bem das diretrizes estratégicas e a gente também fala do processo evolutivo do planejamento estratégico. A gente passa a visualizar o planejamento estratégico como uma ferramenta que se desenvolveu a partir da Segunda Guerra Mundial, quando as empresas começaram a perceber que elas precisavam definir de antemão o que elas precisavam produzir, quanto elas precisavam produzir, como elas deveriam produzir, quanto iria custar essa produção, quais os benefícios esperados e tudo mais. Isso são fatores estratégicos. Isso é o pensamento estratégico. Quando as empresas começaram a transformar esse pensamento estratégico em planos
Então surgiu o que diz realmente e o que significa a palavra planejamento. Planejamento, fazer planos. É claro que a palavra planejamento engloba algumas outras palavrinhas mágicas, né? Uma delas é a previsão. O planejamento estratégico tem um pouquinho de previsão. E o que é essa previsão? Uma bola de cristal? Não, provavelmente não. Porque nós administradores não precisamos de bola de cristal. Nós precisamos de recursos matemáticos e estatísticos, com a probabilidade, com a criação de cenários, com a teoria dos jogos, com a teoria das relações, com as possibilidades estratégicas. Então, o planejamento surgiu com essa necessidade também de tentar prever o futuro, é claro, dentro de moldes probabilísticos, não dentro de uma visão completamente intuitiva. Mas não que a intuição também seja deixada de lado, porque o estrategista também é visionário. Ele também enxerga o que outros não conseguem ver. E um outro detalhe importante, o planejamento ele também tem um pouquinho de projeção. E a projeção é uma análise futura, com base no que aconteceu no passado. Então eu projeto o meu futuro com base nas ações do meu passado. Existe uma tendência de que nos meses de junho e julho a queda de produtos que são mais vendidos durante o verão ocorram. Claro, isso é uma projeção, basta eu avaliar os anos anteriores e observar que a demanda por determinados produtos é inferior nesses meses do ano. Puxa, eu consigo projetar, então, para o próximo ano, qual é o percentual de queda ou de crescimento que eu terei desse produto. Então, o planejamento tem também a questão da projeção. Isso é extremamente importante. E aí a gente vai avaliar que, a partir da década de 50, com o movimento da qualidade, da década de 60, o planejamento estratégico vai evoluindo. Na década de 60 surge uma ferramenta extremamente importante, e vamos utilizar muito no nosso material, que é a conhecida análise de SWOT. Né? O primeiro S, SWOT, que significa Strength ou força, ou análise das forças. O W do SWOT, que significa weaknesses, que são as fraquezas, então é o estudo das minhas fraquezas. Então veja, estudo das minhas forças e estudo das minhas fraquezas. Estudo das minhas potencialidades e estudo das minhas falácias. Estudo do que eu sou bom e estudo do que eu tenho que melhorar e deixo a desejar. E também no SWOT nós temos o O de Opportunities, que é o estudo externo da organização, das oportunidades que surgem, que não dependem muitas vezes da minha gestão, mas estão no ambiente. É o estudo das oportunidades. E é o nosso T de Threats, que é o estudo das ameaças. Então, no nosso material, também a gente vai estudar um pouquinho sobre a análise SWOT, que surgiu na década de 60, pelo grande guru Albert Humphrey. E, posteriormente, na década de 70, surge pelo Boston Consulting Group a matriz BCG, que lembra Boston Consulting Group, que é uma análise de portfólio, que é uma análise de ciclo de vida de produtos, aquele produto que se destaca na minha organização, é o produto vaca leiteira, é aquele produto que me sustenta, é o principal produto, é aquele que me dá condições de me manter no mercado. Eu também tenho o produto estrela, que é aquele produto que está sendo lançado, que tem uma potencialidade de crescimento muito grande e que futuramente será a minha vaca leiteira. E eu tenho também meus pontos de interrogação, que são aqueles produtos que poderão, é um ponto de interrogação, mas poderão se transformar em uma estrela, estão sendo pesquisados, estão sendo desenvolvidos, a inovação está aí para isso. E também o meu produto animal de estimação, o meu cachorrinho ou o meu abacaxi, que é aquele produto que eu gosto muito dele, que já um dia sustentou muito a minha organização, mas que hoje já não traz tantos lucros, mas eu costumo manter para que eu consiga atender uma parcela de clientes e tudo mais, mas é um produto que não me dá uma margem muito interessante. Então, na década de 70, surgiu então a matriz BCG. E a gente vai avaliar isso no nosso material ainda na unidade 1. E ainda temos a análise das 5 forças de Porter, também dentro de um processo evolutivo no final da década de 70, que é o estudo da concorrência, é o estudo dos clientes, dos fornecedores, dos produtos substitutos e da potencialidade de entrada de novos concorrentes, dos novos entrantes. Então vejam como é vasto o estudo sobre planejamento estratégico,
como é importante o estudo do planejamento estratégico para um administrador, para um gestor, para um economista, para um contador, ou seja, para todos que estudam gestão organizacional. A partir desta evolução, a gente chega ao declínio do planejamento estratégico. Veja, declínio. Professor, o senhor está ensinando o planejamento estratégico e vem dizer que o planejamento estratégico entrou em um declínio? Sim. O Jack Welch tem um livro que conta a história da vida dele. Nesse livro ele fala sobre isso. Que quando ele assumiu a General Electric no início da década de 80, a primeira providência dele foi extinguir o departamento de planejamento estratégico. Puxa, porque planejamento estratégico se transformava em um elefante branco dentro das organizações. Né? Porque o planejar se tornou algo maior do que a própria organização. Nossa, mas o que aconteceu, professor? Que mudança foi essa? A mudança, na verdade, foi ambiental. A mudança foi da dinamicidade do mercado. O mercado se transformou em um mercado crescente, dinâmico, veloz, de tecnologias que mudavam rapidamente, ciclos de vida de produto muito mais rápidos, o que causou uma mudança naqueles planejamentos que levavam 20, 30 anos para serem executados. O termo foi substituído. Planejamento estratégico passou a ser chamado de administração estratégica. Pois administrar é além de planejar. Puxa, administrar é organizar, dirigir e controlar. Então, além de planejar, eu vou reunir todos os recursos que são necessários, eu vou coordenar o processo e vou fazer um controle do processo. E aí outras metodologias vêm surgindo ao longo da década de 80 e da década de 90. Né? Lá no início da década de 90, um artigo desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton dá origem a uma das ferramentas estratégicas mais difundidas contemporaneamente no mundo da gestão estratégica. O Balanced Scorecard. Balanced de balanceado e Scorecard de cartão de resultado balanceado. Ou seja, uma medição balanceada da estratégia. Muito além de um planejamento estanque, de um planejamento para 10, 15, 20 anos. Mas um estudo diário do que é necessário para balancear as estratégias funcionais da organização. A nossa unidade 2 trabalha muito bem essa gestão estratégica versus o planejamento estratégico. Trabalha as estratégias funcionais, que são a estratégia financeira, a estratégia de manutenção e sustentabilidade financeira, de captação de recursos, de aumento de receita, de redução de gastos, políticas de financiamento, políticas de investimento, de capital de giro, de prazos e tudo mais. Essa é a estratégia financeira. Também estudaremos na unidade 2 a estratégia que sustenta a estratégia financeira, que é a estratégia de mercado. Ora, satisfação dos clientes, captação de novos clientes, retenção dos clientes existentes, manutenção da nossa marca, expansão da nossa marca, criação e expansão do market share, da participação do mercado. Então, esse estudo balanceado é extremamente importante. Veja que sem a estratégia de marketing, a estratégia financeira sofre. Puxa, mas como manter clientes satisfeitos, captar novos clientes, reter os clientes existentes? Eu preciso de uma estratégia de produção muito boa, de uma estratégia operacional. Eu tenho que ter qualidade do meu produto, tenho que ter produtividade. Eu não posso desperdiçar material, não posso desperdiçar matéria-prima, eu tenho que ter um custo baixo. Eu também preciso de flexibilidade, porque o mercado muda muito. Eu tenho que ter a capacidade de ajustar as minhas máquinas e de ter projetos de produção que atendam o que o mercado exatamente precisa. Então eu preciso de rapidez, eu preciso de custo, eu preciso de qualidade, eu preciso de produtividade, eu preciso de flexibilidade, eu preciso de confiabilidade, eu tenho que entregar os pedidos no prazo, eu tenho que ter essa confiança. O meu processo logístico tem que ser impecável, eu não posso perder durante o meu processo logístico, e assim sucessivamente. Então eu tenho estratégias também de operações. Mas, puxa, professor, quanta coisa. Claro, o planejamento estratégico, como eu disse no início desse nosso pensamento, é uma das áreas mais importantes, porque ela trabalha o elefante como um todo. Vejam que não são partes únicas do elefante. Nós precisamos entender todas as partes do elefante, ter essa visão como um todo. Falta alguma coisa? Com certeza. Como que vamos produzir com qualidade, produtividade, flexibilidade, etc., se o nosso pessoal não está motivado, se ele não tem conhecimento, se ele não está satisfeito com o ambiente, se ele não está retido,
Se eu não tenho know-how, como isso é possível? Então eu preciso investir nas pessoas, eu preciso investir no conhecimento, eu preciso investir em motivação. Né? Eu tenho uma série de outros fatores que trabalham essa relação de causa e efeito entre as estratégias. Porque é isso. Pessoas satisfeitas, motivadas e com conhecimento vão produzir muito bem, com qualidade, flexibilidade e produtividade, baixo custo. E uma produção com baixo custo, com qualidade e produtividade, vai produzir um mercado satisfeito. A minha captação e retenção de clientes será muito melhor. E é óbvio que se eu tiver clientes satisfeitos, se eu estiver captando novos clientes, as minhas vendas vão se expandir e a minha receita financeira vai aumentar. E a gestão financeira vai ocorrer de uma maneira muito mais tranquila, porque administrar com dinheiro é uma coisa muito boa, mas administrar sem ele é uma coisa péssima. Então isso a gente analisa na unidade 2, pessoal. A unidade 2 do material trabalha essa questão muito fortemente. E a nossa unidade 3, para fechar com chave de ouro, o nosso material, apresenta o passo a passo do desenvolvimento de tudo isso que nós falamos até o momento. Puxa, professor, você falou de análise SWOT, você falou de missão, você falou de visão de valores, você falou de matriz BCG, você falou de análise das forças de Porter, você falou de estratégia financeira, de marketing, produção, tudo isso, sim. A nossa unidade 3, ou capítulo 3, trata o passo a passo de tudo isso. Desde a formação da equipe estratégica, quem deve participar do planejamento estratégico da organização ou do processo de gestão estratégica? Quem são os participantes? Como isso deve ocorrer? Qual é o primeiro passo? Orientação estratégica. Puxa, existe um mapa de criação dessa orientação estratégica? Existe um conjunto de formulários. E os formulários estão até enumerados aí no livro de vocês. Então lá o formulário número 1, definição da equipe estratégica. O formulário número 2, um exemplo, definição das orientações estratégicas, a missão, depois a visão, depois os valores. E aí o próximo formulário trabalha o diagnóstico estratégico. Diagnóstico de SWOT, de forças, diagnóstico de fraquezas, diagnóstico de oportunidades, diagnóstico de ameaças. E o próximo formulário, diagnóstico da concorrência, diagnóstico dos clientes, diagnóstico dos fornecedores, diagnóstico dos produtos substitutos, diagnóstico dos potenciais entrantes. Vejam quanta coisa bacana. Formulários definidos passo a passo de como fazer isso. E aí vem o direcionamento estratégico, estabelecimento de objetivos estratégicos, estabelecimento de metas estratégicas, estabelecimento de pontos de controle, de medição de desempenho, de painéis de desempenho, criação de indicadores de desempenho e associação a gráficos e acompanhamento desses gráficos pelo sistema de desempenho, que é apresentado, então, nessa unidade 3. Pessoal, eu creio que o desenrolar da disciplina vai ser bastante interessante para vocês. O material é conciso, a gente fez questão de agrupar em poucas páginas aquilo que realmente é necessário para que você termine a disciplina com um conhecimento satisfatório do que é o planejamento estratégico, de quando ele surgiu, por todas as adaptações que ele passou e por onde ele chegou até o momento, e de que forma implantar e aplicar este planejamento estratégico. Foi um prazer poder conversar com vocês, bater um papo com vocês sobre o material que a gente desenvolveu com o maior carinho do mundo. Eu espero que vocês aprendam muito com esse material, que vocês trabalhem bastante com o professor que estará com vocês, desenvolvendo as atividades e o desenvolvimento da teoria do conhecimento. E me coloco à disposição de vocês também. No material que será oferecido a vocês, tem aí o meu e-mail, né? Giancarlo Luca, que é o meu nome como se escreve, @hotmail.com. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. O comando ordenou a missão, mas o tempo piorou. É claro. Nós seremos capazes de construir isso. Gente, vamos voar para fora daqui. Como é? Fowler nos deu a solução. Vamos fazer um caça. Mac, você cuida da engenharia.
Debs, fabricação. Fowler será o conselheiro-chefe de aviação. Bunch, Opus. Não podemos parar agora. Vamos, todos vocês se esforcem. Deem o máximo. Vão. Jack, precisamos dos cálculos. Rápido. Abre. Isso tem que ser muito seguro. Tá legal. Atento aí, Fowler. Deixa comigo. Bug, ajuda ele. Vamos. Muito bem, Debs. Mantenha o ritmo. Não tem problema, gracinha. Esta é a hora, colegas. Vamos fugir. O quê? Agora. Mas, Ginger, ele não está pronto. Nós temos que... Ouçam! É melhor tentar ser livre do que morrer sem tentar. Não, Sheriff, são as únicas escolhas. Vamos em frente. Precisamos de mais força! Não posso fazer milagre, comandante. É tudo no que dispomos.